Apertem os cintos porque o Drex vai chegar em 2026. O Banco Central anunciou. E você, o que tem a ver com isso? O que muda no seu dinheiro? Será que o governo vai ter mais controle daquilo que você gasta? Para quem você empresta o seu dinheiro? Onde você emprega o seu dinheiro? Quer entender melhor o que está acontecendo? Nesse vídeo eu vou mostrar para você quais países já implementaram esse tipo de moeda digital e quais proibiram e por quê. Então vem comigo para o vídeo porque é importante para o seu bolso. Vamos lá. Bom, gente, o Drex nada mais é do que uma CBDC, que é a sigla para Central Bank Digital Currency. É isso mesmo. O Drex, ele traz consigo essa questão da moeda digital. Você já imaginou usar uma moeda digital diretamente no seu celular? Claro, né? Você já falou, não, eu tenho criptomoedas. Mas essa daqui é do seu país, é de maneira diferente. Essa é a proposta do Drex. Você sabia que alguns países já lançaram moedas digitais desse nível diretamente com seus bancos centrais? E por que será que os Estados Unidos não quer saber disso? O que está acontecendo, gente? Então vamos lá. Ó, primeiro lugar, se você quer entender melhor o que é uma CBDC, eu vou deixar esse vídeo aqui que eu explico tudo sobre o Drex, como que ele funciona, todos os seus benefícios e os seus riscos. Nesse aqui, eu vou falar com você sobre esses países. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, é importante que você entenda que essa questão do Drex, ela vem sendo confundida. Drex vai acabar com o Pix, e isso não é real, tá, gente? O Pix, ele vai ser um complemento ao Drex. Então, os dois vão se complementar, vão acabar convergindo para um sistema financeiro mais robusto. Mas será que o Brasil está saindo na frente? O que está acontecendo pelo mundo? Então, vamos lá, vamos entender aqui. Quais países já lançaram uma moeda digital? Vamos começar pela Bahamas. Isso aí, gente. Bahamas tem lá o 100 dólar, né? Então eles lançaram o 100 dólar e eles foram o primeiro país a lançar uma CBDC, né? Chamada 100 dólar, que surgiu lá em 2020. Por que que eles saíram na frente, né? Isso é importante a gente entender. O país, ele é um arquipélago, pessoal, com centenas de ilhas e muitas comunidades tinham pouco acesso a agências bancárias ou caixa eletrônico. Então, o Banco Central decidiu que, olha, ter uma moeda digital pode levar serviços financeiros a todos os cantos do país, né, gente? Afinal de contas, isso aqui gira todo pela plataforma digital, é todo pela internet. Então, para vocês terem uma ideia, nas Bahamas, eles sofreram um furacão devastador em 2019. Então, aí o governo percebeu que uma moeda digital permitiria enviar ajuda financeira instantânea às pessoas, mesmo se os bancos físicos estivessem inacessíveis, né? Então, o 100 dólar, ele tem o mesmo valor do dólar nas Bahamas tradicional, né? E é aceito por comerciantes locais. Esse foi um projeto pioneiro da inclusão financeira. Então, vejam só, isso modernizou de maneira muito fácil um país pequeno. Agora, nós estamos falando de um país de dimensões continentais, que é o caso do Brasil. Bom, vamos para o próximo país, a Nigéria. Gente, a Nigéria implementou o Enaira. A Nigéria é o país mais populoso da África, né, gente? Ela lançou a sua CBDC em 2021. Né? O Enaira uma das motivações foi aumentar a inclusão financeira porque cerca de um terço dos nigerianos não tem conta em banco. Então, vejam só, né? Os caras são desbancarizados, então eles não têm acesso à conta bancária. E a moeda digital poderia fazer com que essas pessoas tivessem algo assim, e isso vai representar algo melhor para a economia. É claro que aqui também tem o ponto de ter o maior controle sobre o dinheiro. Isso a gente tem que trazer, né? E aí, com o Einaira,
o governo também busca facilitar pagamentos e transferências e, lógico, combater essa informalidade, né, gente? Então, embora a adoção inicial disso tudo tenha sido muito lenta, muita gente ainda prefere dinheiro vivo, hein? Olha só que coisa, né? A Nigéria segue aprimorando o seu projeto e é um caso importante porque mostrou tanto as possibilidades quanto os desafios, né? Então você tem que ter uma infraestrutura digital, você tem que ter uma educação da população e, lógico, né? A confiança são fatores-chave para uma CBDC dar certo. Será que o brasileiro confia no Drex? Confia nessa infraestrutura criada aqui? Será que isso vai de fato acontecer? Os brasileiros estão educados para poder acompanhar essa evolução? Porque o Drex, de novo, ele é uma ferramenta muito complexa. Eu deixo isso muito claro no vídeo, vou deixar novamente aqui, ó, que ele é uma ferramenta complexa, é um canivete suíço. Bom, vamos para o próximo país, a Jamaica, gente. A Jamaica implementou o Gendex. A Jamaica ela entrou para o clube em 2022, né, lançando o Gendex, apelidado de Jamaica Digital Exchange. Essa CBDC jamaicana visa tornar os pagamentos digitais acessíveis para toda a população, né? Gente, vamos entender aqui, olha, num país onde muitos também estão fora do sistema bancário tradicional, né, o Gendex pode ser distribuído pelo Banco Central, pode ser não, ele é distribuído pelo Banco Central da Jamaica em parceria com bancos e fintechs locais, tá? Em 2023, a Jamaica até fez uma promoção dando um pequeno bônus em Gendex para os primeiros cidadãos que aderissem essa moeda digital, né? Tentando estimular o uso, né? Com isso, gente, a Jamaica se tornou um dos 3 países, junto com Bahamas e Nigéria, a ter uma CBDC plenamente lançada. Você observou aqui que eu disse que o governo meio que deu promoção para incentivar o uso. Por quê, pessoal? As pessoas têm sim uma resistência a isso, né? Então, mas aí vão me rastrear, né? Então, o governo teve que incentivar esse uso, né? Então, praticamente está implementada a CBDC dentro da Jamaica. E a China, hein, gente? Claro que a China tem sim um pezinho nessa história, né? Ela está um passo bem à frente dos testes avançados, gente, mas ainda não declarou a moeda digital como oficial para todo o país. Então, a China, ela tem o Yuan digital, né? Então, com certeza é o caso mais famoso, né? Embora ainda não tenha lançado oficialmente em todo o país, o Banco Popular da China já vem testando o Yuan digital em larga escala, gente. Ó, milhões de chineses em várias cidades, como Pequim, Xangai, já estão utilizando, né? Então, eles já conseguem baixar uma carteira oficial e usar o Yuan digital, gente, em compras no dia a dia, tá? Já tá como se fosse a sua moeda oficial, tá? Para você ter uma ideia, a escala do piloto chinês impressiona muito, né? Esse piloto dessa CBDC chinesa. Ela impressiona muito porque já está ali, ó, ela foi lançada em meados de 2024 e já conta com transações que já somam mais de 7 trilhões de yuans, gente. Quase 1 trilhão de dólares movimentado em 17 regiões, que ainda é piloto, hein? Ou seja, mesmo sem uma adoção nacional completa, a China já movimenta volumes enormes com sua moeda digital, inclusive em setores como transporte, saúde e educação, né? O governo chinês já vê o yuan digital como um passo estratégico, tanto para modernizar pagamentos daí do próprio país, quanto para fortalecer o uso internacional do yuan no futuro, né? Lógico, a China vai pensar em o quê? Cobrir o mundo, né, gente? Isso não é novidade. Agora, será que o Brasil está seguindo o exemplo da China? Será que estamos nos espelhando lá?
Gente, vale dizer aqui que nós temos dois tipos de CBDC. CBDC de varejo, que é onde o cidadão ele se comunica diretamente com o Banco Central, não tem intermediários, fintechs, instituições financeiras, ele vai direto para a comunicação é direta com o Banco Central. O nosso Drex, tudo indica que vai ser um CDBC de atacado, não de varejo. Então, você vai passar pelo seu banco, como você faz hoje, como você sempre fez, e só depois isso chega no Banco Central. Tá? Então, há diferenças aqui. Bom, ainda temos que falar sobre a Índia, né? A Índia lançou o Rúpia Digital. A Índia é outra potência, também já incluiu vários pilotos do Rúpia Digital em 2023 ainda, hein, gente? Hoje o país, para você ter uma ideia, tem projetos pilotos tanto para o uso no varejo, né, pessoas comuns aí uso, quanto no atacado. Então eles usam as duas modalidades de CBDC. Então vejam só que esse mercado ele vem crescendo, né? E qual que é a intenção desses países, né? O que está acontecendo? Por que estão lançando tantas moedas digitais? Será que eles querem competir com criptomoedas? Aí a gente não pode confundir essas moedas digitais com criptomoedas. Você pode observar que eu falei o tempo todo para você de banco central. Ou seja, uma criptomoeda ela é descentralizada e ela é extraída do blockchain. Não é o caso, pelo menos não do Drex. E de todas essas moedas digitais que eu falei, todas elas são centralizadas. Então, vejam a diferença, tá? Não há de ser confundido uma criptomoeda com as moedas digitais. A moeda digital, ela está praticamente ali, eu vou dizer que ela é como se fosse a sua moeda oficial, mas de uma maneira digital. É lógico que no caso do Drex, ele vai servir para muito mais coisas, né? Vai ser como se fosse um canivete suíço, vai trabalhar com contratos inteligentes, né, smart contracts, para facilitar e desburocratizar muita coisa que nós temos hoje, como, por exemplo, a compra de uma casa, a compra de um carro, tudo isso pode ser feito via Drex. Lembrando que R$ 1 é igual a um Drex, então eles são equivalentes. Não, o Drex não vale mais do que o real. E aí, você está preocupado com o Drex? Você está preocupado se o governo vai ou não rastrear o seu dinheiro? Será que estamos indo para um modelo parecido com o que a China tem? Bom, tudo aqui ainda é muito novo, mas nós vamos ficar atento e eu vou te trazer todas as informações. Fica comigo no canal, inscreva-se, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que esse canal cresça e eu traga mais conteúdos para você. Eu vejo você na próxima. Eu fui. Tchau.